Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 148. E neste 148º PL MMA falaremos de mais alguns capítulos do livro 11 das Meditações de Marco Aurélio, isto é, capítulos ou entradas de 21 a 26. Como sempre, a tradução que será usada é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e como sempre também, aqueles que vierem parar neste vídeo poderão acompanhar a leitura e o comentário feitos ao longo dos próximos minutos, porque a transcrição do trecho é feita aqui na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a anotar de si para si, neste ponto das suas meditações, isto é, livro 11, capítulo ou entrada de número 21. Aquele cuja vida não tem um objetivo único e sempre o mesmo, não pode ser inteiro e sempre o mesmo durante a vida toda. E isto não basta se não acrescentares qual deve ser esse objetivo. Como os homens não têm todos a mesma opinião sobre as coisas a que vulgarmente se chamam bens, mas apenas sobre algumas, isto é, as que são bens para a sociedade e para o Estado, é justamente esse objetivo, o bem da sociedade e do Estado, que o homem deve propor-se. Com efeito, as ações dos que em tal sentido dirigem todos os seus esforços são sempre semelhantes. E deste modo, quem assim proceder será sempre o mesmo homem. Então vemos aqui mais uma meditação de Marco Aurélio em que a preocupação com a koinonia, a preocupação com a comunidade, a preocupação com atitudes que sejam coletivamente as melhores possíveis, aparece. E isto aparece na ideia de que deve ser este o objetivo selecionado por um indivíduo que esteja, que esteja alimentando a sua própria consciência com esses princípios estoicos, né? Então, aquele cuja vida não tem um objetivo único e sempre o mesmo, então aquele que fica girando em torno de diversos objetivos, não está nesta situação. Não pode ser inteiro, não pode ser íntegro, né? E sempre o mesmo, e também semelhante a si mesmo. Como Sêneca dizia, né, não há vento que seja favorável a quem não sabe a direção para a qual vai. E deve-se buscar um objetivo na vida, ou um conjunto pequeno de objetivos na vida, e esses objetivos devem ser claros e devem ocasionar ações que vão nesta direção, né? Durante a vida toda. Há uma proposição parecida feita por Aristóteles no início da sua Ética a Nicômaco. Então, é o que Aristóteles diz, é que se deve buscar justamente um objetivo, que o indivíduo deve se propor um objetivo que seja nobre e exequível e deve persegui-lo durante a sua vida. E isto não basta se não acrescentares qual deve ser esse objetivo. Então não basta ter um objetivo para não ficar, digamos assim, rodando por aí como um peão maluco. Mas deve ser um objetivo orientado na direção do bem, orientado na direção que seja a mais nobilitante possível para o ser humano. Como os seres humanos não têm todos a mesma opinião sobre as coisas a que vulgarmente se chamam bens, não são os bens para os estoicos, porque muitas dessas coisas que são consideradas bens pela opinião comum, na verdade se encaixam na categoria de indiferentes, ainda que possam ser indiferentes preferíveis. Portanto, a riqueza, portanto, a fama, portanto, a boa reputação, portanto, a celebridade e outras bênçãos, né, supostas, na verdade, são indiferentes para o caráter do ser humano. Tornam a vida talvez mais escorreita, mais fácil de atravessar, mas para o caráter do ser humano, para a busca pela virtude,
não dizem nada, né? Pelo menos é o que os estoicos pensavam. Então, mas apenas sobre algumas, né, apenas sobre algumas, como não há um consenso entre os seres humanos acerca do que se considere bem, isto é, as que são bens para a sociedade e para o Estado, para a polis, Estado talvez seja um anacronismo, né? É justamente esse objetivo, o bem da sociedade e da polis, da cidade, que o homem deve propor-se. Então, as pessoas não entram em acordo com relação ao que sejam esses bens, mas todos estão de acordo que buscar o bem coletivo é algo importante, algo que deve ser um desses objetivos, se não o principal, propostos por um indivíduo a si mesmo. Com efeito, as ações dos que em tal sentido dirigem todos os seus esforços são sempre semelhantes. E aqui há um otimismo por parte de Marco Aurélio, e um otimismo que se baseia numa, digamos assim, limpidez de vista, né? Porque efetivamente não há muita concórdia com relação ao que seja o bem para a sociedade e para a polis, para o ente público, para a república, né? Mas ele julga que aqueles que de fato concorrem para esse bem ou lutam por esse bem tornam as suas ações de tal modo transparentes, de tal modo conspícuas, que isso salta à vista, que é possível notar isso a todo momento. Com efeito, as ações dos que em tal sentido dirigem todos os seus esforços e por isso são notados e muitas vezes admirados, são sempre semelhantes. Então é possível buscar, por exemplo, na história, esses casos, esses indivíduos que agem no melhor interesse do bem comum e que agem quase sempre da mesma maneira. E deste modo, quem assim proceder será sempre o mesmo homem. É interessante notar que o que torna o ser humano íntegro e igual a si mesmo é o fato de conseguir ver o bem para fora de si mesmo. O bem, digamos assim, na busca de uma coletividade que seja o mais harmoniosa possível. Interessante esta ideia e curiosa, né? Tendo-se em vista que os estoicos muitas vezes eram acusados de uma espécie de egoísmo ou de buscarem a tranquilidade apenas para si mesmos, mas esquece-se muito essa ação comunitária por parte dos estoicos, que era uma ação discreta muitas vezes, é por isso que ela é esquecida. Era discreta, porém presente, né? Discreta, porém presente, segundo aquela ideia da cosmópolis, do cosmopolitismo. Então, tornar-se íntegro e tornar-se igual a si mesmo, tornar-se consistente consigo próprio, é algo que é facultado pela busca de um objetivo para fora de si próprio a todo momento. Interessante esta meditação. 22. Lembra-te do rato do campo e do rato da cidade, do terror e derrota deste último. Nós temos aqui uma meditação bastante críptica, que talvez fosse um lembrete, uma anotação que deveria ser desenvolvido ou desenvolvida posteriormente. Fala-se aqui de uma célebre fábula atribuída a Esopo, que também foi mencionada por Horácio em um dos seus poemas, e é uma fábula conhecida. O rato do campo e o rato da cidade tinham uma amizade ou um grau de parentesco. O rato da cidade vai passar alguns dias na residência rústica do rato do campo, fica um tanto entediado e horrorizado com a comida, diz que aquela comida era simples demais e que a vida boa se tinha mesmo na cidade. O rato do campo fica impressionado e depois que seu amigo parte, resolve fazer uma visita a ele já na grande cidade. E ali fica muito assustado com a quantidade de pessoas e seres que existem. Os dois vão comer e comem lautamente, fazem um banquete, mas o banquete é interrompido por cães que correm atrás dos dois ratos. E o rato do campo reconhece de si para si que
se na cidade se come muito bem, não se tem a calma de que ele desfruta no campo. Então aqui é uma fábula que ilustra a diferença entre a vida rural mais simples e uma vida mais sofisticada nas cidades e mais cheia por conta disso. E o interessante é que Marco Aurélio anota de si para si que há terror e há uma trepidação, né, uma derrota, trepidação aqui é a melhor tradução, do último, isto é, do rato da cidade. Então o que chama a atenção de Marco Aurélio é o mal-estar que o rato da cidade acabou tendo, tanto no campo quanto diante do seu próprio conviva, depois da catástrofe do seu jantar. Então, há aqui um possível elogio a uma vida no campo mais simples, mais rústica, de prazeres menos sofisticados, de necessidades humanas satisfeitas com menos, mas não se pode ir muito além do que o próprio Marco Aurélio sugere de si para si nesta meditação. É mais uma meditação críptica demais, concisa demais para que nós possamos, enfim, desdobrá-la de maneira conveniente. O que se pode dizer é que há uma afeição, né, uma valorização do exemplo dado pelo rato do campo e uma desvalorização da vida na cidade. 23. Sócrates chamava as opiniões da multidão lâmias, espantalhos de crianças. É muito provável que esta visão de Sócrates se deva a algo que Epicteto diz no livro 2 das suas Diatribes e no capítulo 1, né, justamente na primeira parte desse livro 2. Portanto, Sócrates vem aqui, de uma certa maneira, filtrado pela visão de Epicteto a esse respeito. Epicteto tinha, por vezes, uma noção de Sócrates diversa daquela que nós vemos em Platão e Xenofonte, mais próxima daquilo que Xenofonte via em Sócrates do que daquilo que Platão acabou enxergando. Ainda assim, nós reconhecemos, e os méritos são, em primeiro lugar, do professor Anthony Long, uma imensa contribuição para o pensamento estoico de alguns diálogos platônicos em que Sócrates aparece com grande destaque. Caso, por exemplo, do Gorgias, do Críton e da Apologia, né? Realmente são grandes fontes para o pensamento estoico, mas o fato é que, por essa idealização, muitas vezes notada, certas inexatidões são cometidas. Uma coisa que, por exemplo, Epicteto dirá em algum ponto das suas diatribes é que não restava dúvidas de que Sócrates tinha sido um bom pai. E o que é muito discutível, tendo-se em vista que, por conta do problema político que ele arruma em Atenas, acaba deixando 2 filhos órfãos. 2 filhos não, mais do que isso, na verdade, alguns filhos órfãos, né? E a mulher Xantipa, ou Xantippe, viúva. Ele também diz que Sócrates tinha escrito alguma coisa. Não é uma informação que nós possamos ter via Xenofonte ou via Platão. Então há algumas inexatidões que nascem ou de uma tradição socrática que não chegou até nós, mas que tinha atingido o próprio Epicteto, ou, em alguns momentos, me parece, de uma idealização da figura do próprio Sócrates, igualada ao sábio estoico, né? Então, que ele teria sido um bom pai, que ele teria escrito obras assim como, por exemplo, Zenão de Sítio, e por aí vai. E este trecho aqui também tem algo de polêmico, né? De acordo com alguns comentadores, porque, ao que parece, está se falando do conjunto de crenças do povo, né? De crenças vulgares. E embora Sócrates tenha
tenha sido um crítico de certas superstições, de um modo geral, ele trata a religião comum das pessoas de maneira respeitosa. Então, o fato de dizer que as opiniões da multidão eram lâmias, espantalhos de crianças, eram como, enfim, joguetes para espantar os menores, não condiz com aquilo que nós observamos em Sócrates em outros momentos, a crer em Platão e em Xenofonte. Então pode ser um Sócrates estoicizado pela visão de Epicteto, e Epicteto, por exemplo, vai chamar de espantalho a própria morte. Quer dizer, a morte é um espantalho, a morte é algo para assustar os incautos. A morte é algo que nada mais é que uma máscara para, enfim, que os medrosos acabem retrocedendo. Tá? Então essas lâmias são espantalhos de crianças, seriam essas opiniões da multidão, essas opiniões do vulgo, segundo alguns, opiniões religiosas e, portanto, algo que se veria desta maneira. Se vocês já assistiram, eu não vou dar spoilers não, aquele belo filme A Vila, The Village, de uns, 15 anos atrás, esta ideia de espantalhos para crianças ligados a opiniões que são tidas como certas pelo vulgo, é algo que aparece ali de maneira bem interessante e criativa. Então, procurem assistir a este filme. 24. Os lacedemônios, nas suas cerimônias, colocavam à sombra os assentos destinados aos estrangeiros e eles sentavam-se onde podiam. É uma demonstração de hospitalidade por parte dos lacedemônios, isto é, daqueles que viviam em Esparta, Argos e regiões circunvizinhas. Está se falando, evidentemente, de uma grande cortesia, de uma grande hospitalidade, ligadas justamente a um caráter férreo, a um caráter de inquebrantável. Né? Então, o que tem o caráter férreo e inquebrantável também é capaz de gentilezas, também é capaz de hospitalidade, também é capaz de generosidade. Esta ideia de que a pessoa que é muito bem trabalhada do ponto de vista interior para ter uma grande resistência e uma resiliência ainda maior, se torna um bruto, se torna alguém intratável, é desafiada por notações como esta, por observações como esta. Né? Então, os espartanos e seus congêneres, nas suas cerimônias, colocavam os assentos destinados aos estrangeiros na sombra e eles mesmos ficavam sob o sol, um sol que na Península Balcânica não é brincadeira. Né? Sócrates a Pérdicas, desculpando-se de não ir visitá-lo. Dizia ele, para não ter a pior de todas as mortes, isto é, para não receber um benefício que não poderia pagar. Aqui está se falando de uma figura que talvez não seja o próprio Pérdicas, né? Talvez esteja se falando de Arquelau, ou talvez Arcelau, filho ilegítimo de Pérdicas II e rei da Macedônia. O que Sócrates quer dizer, né, aqui, demonstrando uma certa contenção, uma certa modéstia, né, é que muitas vezes é melhor nós recusarmos certas coisas cuja retribuição nós não poderemos dar, coisas que nós não poderemos pagar. Né? Mas o fato é que nós temos aqui a reticência de um filósofo diante de uma figura política, sabendo que uma figura política, muitas vezes, eu imagino, né, dá coisas, concede coisas com segundas intenções, com uma intenção de cooptação. Né? Então, desculpa-se com aquela ironia socrática, é para não ter a pior de todas as mortes, isto é, ficar em dívida com alguém. É para não ficar em dívida com alguém porque ele, Sócrates, não poderia recebê-lo, isto é, receber a Pérdicas ou a Arquesilau com a mesma hospitalidade, com a mesma pompa,
com a mesma disponibilidade, pelo menos, para receber um benefício que não poderia pagar. Então a ideia de que nós devemos buscar estar quites com os outros aparece aqui, mais uma vez, citando-se a figura de Sócrates. Vê-se a importância de Sócrates para os estoicos, um Sócrates muito prático e estoicizado, digamos assim. E por fim, temos uma menção favorável aos epicuristas, que eram os mais ferrenhos adversários dos estoicos. Havia entre os preceitos dos epicuristas, dos seguidores de Epicuro, aquele que tinha fundado o jardim, a recomendação de trazer sempre na memória a lembrança de um antigo que tivesse praticado a virtude, algo que merece ser levado em conta por alguém de outra escola, algo que merece ser imitado, porque, de fato, é um hábito que pode justamente ensinar às pessoas alguma coisa. Então, entre os preceitos, entre os ensinamentos de uma escola rival, encontra-se algo que é recomendável, que é muito bom. Trazer sempre na memória a lembrança de um antigo que tivesse praticado a virtude. Portanto, vê-se aí para que servia a história, para que servia uma obra como, por exemplo, As Vidas Paralelas de Plutarco. Ali se vai ter um reservatório quase interminável, quase inesgotável, de bons e maus exemplos. De bons e maus exemplos, sobretudo na condução da coisa pública. De modo que, se alguém queria aprender a se portar, bastava, evidentemente, colar-se aos melhores exemplos que estavam em obras da história e fugir daquelas piores lições dadas por outros que não tinham se comportado tão bem. Então, algo que os epicuristas trazem, que parece importante a Marco Aurélio, parece digno de imitação, parece digno de absorção mesmo. E o que nós veremos até o final do livro, são alguns momentos, Marco Aurélio simplesmente fazendo notações mais breves, fazendo notações com citações mais ou menos concisas a certos autores, porque isso lhe bastava naquele momento. Bastava ler aquilo para imediatamente recuperar dentro de si toda uma reflexão, toda uma memória de leituras ou de discussões. E como ele estava escrevendo para si mesmo, não julgava neste momento ser necessário desdobrar nada disso. Nós veremos, sobretudo aqui nos próximos PLMMAs, estas citações mais breves, estas notas mais concisas. É isto que eu tinha a lhes dizer por este vídeo. Um abraço, até o próximo. Tchau.